Olá pessoal, nessa videoaula quero falar um pouco mais sobre alguns comandos utilizados no Isograph, no sistema FIDIA. Na aula passada falamos sobre call, um comando usado para chamar um determinado arquivo, CNC. Também falamos sobre o comando scale para poder espelhar a imagem, dependendo do eixo que você quer. Na aula passada usamos o Y-Scale, porque queríamos espelhar a imagem que estava acima do eixo X, né? Espelhar ele para baixo do eixo X. Nessa videoaula vamos falar um pouco mais de comando. Vou demonstrar aí o Hot 2D, para a gente poder rotacionar a nossa peça. E novamente usar o Scale, mas como fator de redução ou ampliação, dependendo do que você queira realizar aí no perfil. Para dar uma relembrada, né, o perfil utilizado, né, na aula passada, final foi este, onde nós tínhamos a imagem do eixo X para cima, né, superior, que desenhamos aí com os recursos do Isograph, e desse eixo para baixo, através da videoaula passada, né, de perfil aberto, nós espelhamos a imagem. Então nessa daqui a gente vai, inicialmente vamos pensar em rotacionar, vamos deixar essa borboleta aqui em pé, né, em vez de deitada. Vamos fechar aqui, sim, né, um arquivo em branco, uma tela em branco, vamos fazer que a nossa borboleta rotacione. Primeira coisa, eu vou informar o que quero que ocorra com o arquivo que eu vou estar chamando. Então, eu quero que rotacione, eu vou usar Hot 2D ângulo 90. Enter. E aí eu chamo um arquivo que eu quero que ele rotacione 90 graus. O arquivo se chamava borboleta aberto 2.cnc. Opa, me esqueci do chamar. Call. Editor gráfico. Ok. Está aqui a imagem, nós tínhamos aí deitado inicialmente. Com esse comando, eu rotacionei esta imagem, né? Deixando agora ela em pé. Então, quando eu precisar rotacionar, vou estar usando aqui esse comando, informando o ângulo de rotação. Se eu quisesse, por exemplo, aí 45 graus, colocaria 45 graus. Então, depende do ângulo que você esteja interessado em rotacionar, você vai mudando o valor deste ângulo. Por exemplo, supondo que seja esse ângulo que eu quisesse, minha imagem final, eu venho aqui em gerenciador, salvar como, salvava e mandaria compilar. No caso meu eu não vou fazer porque eu já tenho essa imagem já salva, né? Não assim a 30 graus ou 45, no meu caso eu deixei ela a 90. Vamos fechar. Iniciador abrir. 3, está aqui o que eu já deixei pronto, né? Eu deixei ela a 90. E aqui está toda a linguagem ISO prontinha. Um outro comando que eu estarei também demonstrando nessa videoaula é no caso de a gente querer reduzir ou ampliar a imagem. Então a gente usa o Scale novamente. Vamos pegar aqui, ó, como fazer isso, né? Vamos pegar a imagem que estava aberta, né? 3. E eu preciso inicialmente ter
o valor do blank, né, o valor da onde ela vai ser usinada, para que eu possa achar um fator de multiplicação para poder reduzi-la. Vamos supor aí que meu blank fosse uma peça de 40 por 40 e eu quisesse que essa borboleta fosse usada dentro desse blank. Do jeito que ela se encontra, ó, eu tenho aqui em relação de x até a medida mais distante em relação à origem, né? Se eu colocar aqui, ó, minha seta aqui, ó, aqui embaixo a gente vai estar visualizando, né, as coordenadas. Então eu vou lá aqui, ó, nesse ponto mais distante de x e observe ali, ó, meu x ele está com 95 e em y, vamos ver, mais distante x, vamos ver esse ponto aqui, 60 e esse ponto aqui, 94. Então, aparentemente, ó, a maior distância que eu tenho aqui está em relação ao eixo x. Então eu pego esse valor como referência, ó, 96. Note que 96 é do centro até a asa aqui da borboleta. Não é a medida de asa a asa. O meu blank, meu quadrado, é um quadrado de 40. Então, do centro do quadrado até o extremo dele seria 20. Então, eu pego esse valor de 20, divido por esse valor encontrado na coordenada, no caso nosso aí, 95,5. Acho um determinado valor nessa divisão, no caso meu aqui, deu 0,209. E esse valor que eu vou estar utilizando no scale para reduzir. Vamos ver como funciona isso. Vamos fechar aqui. Abrir um novo. Primeiro, novamente, eu vou informar o que vai ser feito para depois chamar o arquivo. Então, eu quero reduzir. Então, x scale e o fator de multiplicação 0,209. Agora y scale 0,209. Faço tanto para x quanto para y, para que as dois se reduzam na mesma proporção. Se eu fizer em apenas um, por exemplo, só em x, ela vai ficar apertada dos lados e comprida em relação a y, ou se eu fizer só em y, ela vai ficar achatada, né, e esticada em relação a x. Então tem que ser nos dois para ficar proporcional. E agora eu chamo o arquivo que eu quero estar reduzindo. Cal borboleta, borboleta aberto 3.cnc. Se o nome não estiver errado, tá lá a nossa borboleta. Lembre-se que de asa a asa ela tinha na faixa de uns 96. Vamos ver agora, ó. Coloco o mouse bem em cima da asa e observe lá embaixo, ó, de centro até a asa 20. Eu tinha um quadradinho de 40, está dentro do que eu esperava. Consegui reduzir. Então, é um outro comando aí para poder não só utilizar para poder gerar o espelhamento, mas no nosso caso também fazer a redução ou ampliar. Vamos supor aqui que eu tivesse em vez de 0,1, olha lá o que eu comentei, alterei x, olha lá, ficou esticada, né? Pode, ó, ampliar, comprimida, né? Então por aqui você consegue fazer alterações conforme
a necessidade que você tenha em alterar a imagem no sentido escala. Bem, terminado isso, a gente faria o quê? Gerenciador de arquivo, salvar o TXT, novamente compilava para ter o programa final. No caso aqui eu já tenho ele pronto, vamos abrir para dar uma olhada. Gerenciador, abrir, 4. No caso nosso aqui ela está já reduzida. Ó. No meu caso eu reduzi para um quadrado de 80, lá, 45, 45, em relação a antes que estava aí 96. E aqui embaixo você já encontra todo arquivo compilado para que ela tenha essa dimensão, né? Feito o fator de multiplicação em todas as coordenadas x e y. Bem, espero que tenha gostado de mais essa videoaula. Estarei nas próximas passando um pouco mais informações sobre comando. E até a mais.